Fala galera, aqui é o Drake, e se a sua filha fosse raptada e a polícia deixasse o principal suspeito escapar, você precisaria dar um jeito de fazer o cara falar antes que fosse tarde demais. O que você faria? Começamos com o Keller Dover abatendo um veado com o filho mais velho dele, o Ralph, porque é dia de ação de graças, e a família toda vai almoçar na casa do vizinho. Assim eles voltam pra casa e se juntam com a Gracie e a filha mais nova do casal, a Anna, e partem pra casa dos Burt, onde são atendidos pela Nancy. Lá eles cumprimentam o restante da família, o anfitrião Franklin, a filha mais velha do casal, a Elisa, e a mais nova, a Joy. Como ainda falta um tempo até a refeição ficar pronta, as crianças pedem pra brincar do lado de fora, e os pais mandam os filhos mais velhos irem junto pra vigiar. Durante a brincadeira, a Anna e a Joy veem um trailer estacionado nas proximidades, e curiosas, elas se aproximam do veículo e começam a bater nele. Quando o Ralph e a Elisa veem as duas fazendo isso, chamam a atenção delas pra que parem. Nessa hora, um barulho vindo de dentro do trailer mostra que alguém tá lá dentro, e o grupo decide voltar pra casa pra evitar confusão. Alguns minutos depois, o jantar tá finalmente pronto, então todos podem comer e se divertir juntos. Até que a Anna vai no Keller e comenta que quer sair com a Joy pra procurar o apito vermelho que ela tinha perdido em algum lugar perto da casa deles. Diante do pedido inocente, o pai concorda e fala pra elas chamarem os irmãos mais velhos delas, pra que não fossem sem supervisão. Mas antes, o Franklin toca um pouco de saxofone para as meninas cantarem uma versão parodiada de Jingle Bells. Enfim, elas saem e o tempo passa com as famílias se distraindo. Era pra estar tudo bem, porém, quando chega a hora de ir embora, o Keller descobre que as meninas não voltaram. Ele pergunta pros mais velhos, que dizem que as duas não falaram que iam sair. Ao ouvir isso, o pai vai pra casa ver se a Anna e a Joy estão lá, mas nem sinal delas. Com isso, as famílias se juntam outra vez, e agora, mais preocupados, saem correndo pela rua debaixo de chuva pra chamar por elas. É quando o Ralph lembra do trailer estacionado mais cedo, mas quando eles chegam no local, o veículo não tá mais lá. Isso acende um baita alerta vermelho na cabeça deles. Então o Keller liga pras autoridades e relata os desaparecimentos. Toda a força policial da cidade se mobiliza para encontrar o carro. Então conhecemos o detetive Locke, que tá tomando um café quando recebe o alerta de que as buscas foram um sucesso. Ele vai com uma equipe pro local e se aproxima do trailer com cautela, mas assim que o motorista percebe a presença da polícia, tenta escapar. Só que a fuga dura pouco, porque o carro bate em uma árvore e a polícia pega o Alex. Como ele estava próximo de uma floresta, o detetive manda o suspeito indicar onde as crianças estão, mas o motorista não fala nada. Já no interrogatório, o rapaz nega tudo com um comportamento estranho, como alguém que tá com muito medo, e deixa o detetive sem opção a não ser descobrir por conta própria. Por isso, vai à casa da Holly Jones, tia do Alex. Ela garante que o suspeito nunca se meteu em problema e mostra o quarto dele pro policial. Nesse cômodo, o Locke pega uma fotografia e a tia conta que o homem na foto é o marido dela. Cerca de 5 anos atrás, o casal brigou feio, então o cara foi embora com raiva e nunca mais voltou. Quando pergunta sobre os pais do Alex, descobre que eles perderam a vida em um acidente quando o suspeito ainda era criança. Fora isso, o Locke não encontra nenhuma evidência significativa na casa, por isso decide ir ver como tá o andamento do exame forense no trailer. Infelizmente, isso também não leva a lugar nenhum. O próximo passo do detetive é ir até a casa das vítimas. Chegando nos Dover, ele garante pra Gracie que vai achar a Anna. Até aí tava tudo bem. O problema é que o Alex tá deixando de ser um suspeito e o Keller não aceita. Acontece que o jovem nunca conseguiu se recuperar do acidente dos pais dele, e por conta disso, a mentalidade dele é de uma criança de 10 anos. A questão é que, se isso é verdade, como ele conseguiu dirigir um trailer? Por essa razão, o Keller fica furioso e questiona por que o Alex tentaria fugir se não é culpado. Então implora pro Locke manter o jovem sob custódia. O detetive até repassa esse pedido pro capitão Richard, mas com a falta de provas, o suspeito só pode ficar 48 horas atrás das grades. Só que quando dizem que o Alex tem uma mentalidade infantil, isso não significa que ele seja incapaz de tudo. Pessoas com atraso cognitivo conseguem dirigir, trabalhar e seguir rotinas, mas processam o mundo de uma forma diferente. Elas têm mais dificuldade de entender consequências, de se expressar sob pressão e principalmente de reagir a situações extremas como um interrogatório. Ou seja, por mais que o comportamento estranho dele possa indicar culpa, também pode ser só medo puro. E como o Locke tem um histórico impecável de soluções, não se dá por vencido e vai interrogar toda a vizinhança. Nessa busca por pistas, batendo de porta em porta, ele acaba chegando na casa do padre Patrick. O policial bate várias vezes na porta, mas não tem resposta alguma, então decide dar uma espiada pela janela. Ele vê que o homem tá caído no chão. Claro que isso faz o detetive arrombar a porta e entrar pra ver o que tinha acontecido, mas ele percebe uma garrafa de bebida vazia e entende tudo. O padre capotou por causa do álcool. Com isso, o policial decide revistar a casa e percebe um porão secreto. Então, o detetive desce pra ver o que tinha escondido lá, mas jamais podia imaginar que encontraria um cadáver em decomposição. Por esse motivo, não perde tempo e acorda o padre com zero delicadeza, querendo explicação sobre o corpo. O religioso conta que alguns anos atrás, esse sujeito foi até ele pra confessar os pecados e disse que já tinha dado fim em 16 crianças. Só que o Locke não acredita nem um pouco e leva o religioso preso. Na delegacia,
delegacia, o padre conta que convenceu o criminoso a voltar, e confirmando que o monstro não sentia arrependimento nenhum, decidiu que não podia deixar ele continuar vivo. Dessa forma, usou as próprias mãos para finalizar o criminoso, e depois esconder o corpo. No dia seguinte, o Keller e o Franklin estão procurando pelas filhas na floresta junto com a polícia, quando a Grace liga pro marido dela. A mulher tá em pânico, falando que o Alex tá deixando a delegacia. Ao ouvir isso, o Keller fica cheio de raiva e corre pra lá pronto pra fazer uma besteira das grandes. Ele chega bem na hora em que uma multidão de repórteres cercam o suspeito, mas o pai não tá nem aí e abre caminho pelas pessoas, empurrando o Alex e exigindo saber onde estão as crianças. Mas aí o rapaz que tava começando a parecer inocente solta a pior frase possível: as meninas não choraram até eu deixar elas. Isso foi praticamente uma confissão pro Keller, mas antes que pudesse obrigar o Alex a dar mais respostas, os policiais chegam e afastam o cara. E dá pra entender o desespero do pai, porque nas primeiras 48 horas depois de um desaparecimento, as chances de encontrar uma criança com vida são muito maiores. E enquanto a polícia precisa seguir um protocolo, pra família parece que estão só atrasando a resolução do caso. E isso significa mais tempo que as vítimas sofrem nas mãos dos sequestradores. Por isso, dentro da delegacia, o Keller conta pro Locke e pro capitão o que o jovem tinha dito, e se irrita quando sugerem que ele pode ter confundido as palavras do Alex. Mesmo assim, o detetive volta outra vez na casa da tia Holly, onde questiona tanto a mulher quanto o jovem sobre o ocorrido, mas o suspeito insiste que não falou nada. Por isso, o policial pede pra tia ir pro outro cômodo e tenta pressionar o suspeito, só que não adianta nada. Isso leva o Locke a acreditar que o Keller realmente pode ter entendido errado ou imaginado toda a situação por causa da raiva. Assim, ele liga pro pai da Ana pra avisar sobre a falta de provas, mas o cara nem quer saber mais. A esposa dele tá completamente quebrada com essa situação, chegando até mesmo a culpar o Keller, dizendo que ele jurou proteger a família de qualquer coisa. Essas palavras são o gás que faltava pro cara agir. Se a polícia não vai resolver, então ele vai dar um jeito por conta própria. Desse jeito, o pai vai pra frente da casa do Alex armado e fica parado com o carro observando o jovem. Ele vê quando o suspeito sai de casa pra passear com um cachorro e chega a levantar o animal pela coleira de uma forma sádica. Mas se não bastasse isso pra selar o destino dele, o Keller ainda escuta o rapaz cantarolar a mesma canção de paródia que as duas meninas cantavam. Assim, o pai não pensa duas vezes e vai até o jovem exigindo saber onde ele aprendeu essa música. Mas um dia passou e o Keller leva o Franklin pra ver uma coisa na antiga casa dele. Lá, mostra que prendeu o Alex no banheiro e tá decidido a torturar o garoto até ele contar onde as meninas estão. Aqui ele tá incorporando completamente o Wolverine, porque é exatamente o tipo de coisa que o X-Men esquentadinho faria, colocando a emoção na frente da razão. De início, o pai da Joy acha isso muito errado e hesita em fazer justiça com as próprias mãos, porém o amigo consegue convencer ele, dizendo que devem forçar o suspeito a falar ou as filhas deles vão perder a vida. Enquanto isso, a investigação do Locke continua. Ele foi na casa onde o Alex tinha estacionado o trailer no dia do desaparecimento, mas a residência foi colocada à venda faz alguns meses. Então, ele consegue as informações de contato da Milan, a proprietária, e vai encontrar com ela. A senhora contou uma história triste, que 26 anos antes, o filho dela, o Barry, foi raptado daquela mesma casa. No dia que isso aconteceu, um trailer estava estacionado perto da casa. Por mais que ela e a polícia tivessem tentado de tudo para encontrar o menino, nunca conseguiram. Em paralelo, a sessão de tortura do suspeito continua, com o Franklin assistindo o amigo bater várias vezes no jovem. Apesar de estar com o rosto todo machucado, o Alex continua sem confessar o crime. Então, o Keller pega um martelo para levar a situação para outro nível, mas o suspeito não tem força nem para se segurar de pé. E na vida real, essa forma de tirar informações quase nunca funciona como as pessoas imaginam, porque, diante da dor extrema, o cérebro entra em modo de sobrevivência, e a vítima não tenta dizer a verdade, só fazer a dor parar, o que acaba ocasionando falsas confissões. E no caso do Alex, se ele não sabe onde as meninas estão, o máximo que poderia fazer é começar a inventar lugares para fazer o Keller parar. Então, por mais desesperado que o pai esteja, cada minuto de tortura diminui a chance de conseguir uma informação confiável. Nessa mesma noite, o bairro tá fazendo uma vigília à luz de velas pelas crianças desaparecidas, e um dos presentes é o detetive, que fica observando todos que estavam lá. Nessa hora, ele nota que um homem tá evitando o olhar como se tivesse algo a esconder, e assim que o cara percebe que chamou a atenção do Locke, começa a correr. Dessa forma, o detetive vai atrás dele, mas o cara consegue dar o perdido e fazer o Locke ficar procurando. De repente, o suspeito salta de uma árvore e ataca o detetive, jogando ele no chão e criando uma brecha pra fugir. Ao menos, o Locke conseguiu dar uma boa olhada no rosto do cara. Na manhã seguinte, o Franklin vê o retrato falado do novo suspeito na televisão e já sente o peso da culpa pelo que o amigo tá fazendo com o Alex. Então, assim que se encontra com o Keller, ele fala sobre isso, mas o pai da Ana rebate dizendo que com certeza o homem misterioso e o jovem estão trabalhando juntos. Enquanto isso, o Locke revisa a gravação do interrogatório do Alex, quando recebe a ligação de uma lojista do shopping. Ela conta que o homem que a polícia tá procurando visitou a loja dela várias vezes, o nome dele é Bob Taylor, e em todas as ocasiões, comprou roupas infantis, sempre de tamanhos diferentes. Assim, o Locke pede pra ela ligar imediatamente, caso o homem apareça outra vez por lá. De volta com o Franklin, o cara chega
chega em casa depois de mais uma sessão de tortura e dessa vez não consegue se aguentar de culpa. Por essa razão, ele conta pra esposa o que tá acontecendo. Isso deixa a Nancy furiosa. Então, o casal vai até a casa do Keller querendo uma explicação e também ver o Alex. Quando eles levam ela ao banheiro onde o jovem tá preso, a mulher fica perturbada com o quão destruído tá o rosto dele. Mesmo assim, tudo que ela quer é que o Alex diga onde tá a filha dela. Em um momento de pena, a Nancy tira as abraçadeiras do jovem, mas ele viu isso como uma oportunidade de fugir e tentou sair pela janela. Mas os pais voltam pro banheiro com a confusão. Pra se proteger, o Alex usa um caco pra tentar cortar o Keller e por pouco não consegue. Depois disso, o pai da Ana resolve mudar a forma de tortura, fecha a banheira com madeira e coloca um controlador de temperatura pra fazer a água do chuveiro sair super quente ou muito fria. Ao ver isso, o Franklin volta a dizer que isso não tá certo e quer muito parar com a tortura. Então, o Keller dá a ele a oportunidade de quebrar a madeira e libertar o rapaz. O problema é que a Nancy impede o marido e eles vão embora, com a mulher dizendo que não vão se meter mais nessa história, deixando tudo nas mãos do Keller. Perto dali, a casa da família Dover tá sendo invadida pelo homem misterioso, o que faz a Grace acordar no susto. Ela se levanta e vai até o quarto da Ana, esperando encontrar a garota lá, mas nesse momento, escuta um barulho no quarto dela mesmo. Assim a mulher volta e encontra a janela aberta. A família chama o Locke pra dar uma olhada, e enquanto a Grace explica o que aconteceu, o detetive vê o monte de remédios que ela tá tomando, e bota pouca fé que realmente houve uma invasão. E esse detalhe é fácil de ignorar, mas é pesado. Cada pessoa reage ao trauma de um jeito. O Keller, por exemplo, tá externalizando a dor em violência, enquanto a Grace internaliza tudo, e se afunda em medicamentos pra tentar suportar. É claro que nenhuma dessas respostas é saudável, mas é uma forma humana de lidar com algo tão traumático assim. Ninguém consegue imaginar como vai reagir se algo desse tipo acontece. E nisso o filme dá uma aula, mostrando como o rapto das crianças afeta várias pessoas de formas completamente diferentes. Mesmo assim, a Grace realmente acredita que alguém invadiu a casa e pede pro cara ir ao porão. Lá, ela conta que o marido dela tá sempre preparado pra tudo, mas o que chama a atenção do detetive é um pacote de soda cáustica pela metade, um produto químico que é conhecido por dissolver corpos. E em uma conversa rápida com a Grace, ele descobre que o Keller tá mentindo pra ela e dizendo que tá ajudando a polícia pra justificar ficar fora de casa até tarde. O Locke, que não é bobo, saca logo que o cara tá aprontando e no dia seguinte resolve seguir ele. A questão é que o Wolverine aqui percebe que tá sendo vigiado e desvia o caminho, entrando numa loja de bebidas pra disfarçar. Em seguida, ele vai com uma garrafa pro carro do detetive. O plano dele é fingir que tem saído de casa nesses últimos dias pra encher a cara e mentiu pra esposa, porque faz tempo que ele parou de beber. Mas o Locke duvida dessa história e quer saber onde tá o Alex, que já faz uns dias que sumiu. Também quer uma explicação pro produto químico no porão. Então, o Keller finge de desentendido sobre o Alex e diz que usou o ácido pra enterrar o cachorro dele, que faleceu há alguns dias. Além disso, também culpa o detetive por estar ali, em vez de estar investigando o caso das crianças desaparecidas, porque já fazem 6 dias que elas sumiram, e quanto mais o tempo passa, menor a chance de encontrarem as duas vivas. Assim, o detetive fala pro cara se acalmar e ir apoiar a família dele, em vez de se afundar na bebida. E em seguida, o Keller vai embora. Só que a desconfiança do Locke não passou, e ao voltar pra delegacia, ele começa a investigar o passado do Keller. Ele descobre que o pai do cara era policial, e tinha se finalizado anos antes na própria casa. O endereço em que isso aconteceu é exatamente onde o Keller tá mantendo o Alex preso. Enquanto isso, o justiceiro volta pra casa antiga, pra continuar tentando conseguir informações do Alex, que grita desesperado com a nova forma de tortura. Mas tudo que o rapaz faz é repetir que ele não é o Alex. Depois de algumas horas lá, o Keller vê que o detetive tá por perto, e percebendo o perigo, fala pro prisioneiro que se ele fizer algum barulho, vai sofrer as consequências. Pra evitar suspeitas, o justiceiro finge estar bêbado e se deita no chão. Então, quando o Locke entra na casa, acorda o Keller e exige que o cara mostre o local. Desse jeito, eles começam a dar uma volta pela residência, e quando o detetive tá chegando perto de entrar no banheiro, o celular dele toca. Era a mesma mulher do shopping contando que o Bob Taylor acabou de passar lá, e ela anotou a placa do carro dele. Ao ouvir isso, o Locke sai imediatamente para perseguir o suspeito, fazendo o Keller se livrar por pouco de ser descoberto. Quando o detetive chega na casa do Bob fazendo perguntas, o homem entra em pânico e tenta impedir ele de entrar. No entanto, o Locke força a entrada, algemando e ameaçando o suspeito para logo depois revistar a casa. Durante a busca, o detetive encontra várias caixas trancadas no quarto e pensa no pior, que o cara deixou as crianças em pedaços e as colocou ali. Mas quando quebra as fechaduras e abre, encontra somente peças de roupas manchadas de vermelho e várias cobras. Todas as caixas estavam assim, exceto por uma, que tinha alguns desenhos estranhos e labirintos. De volta à delegacia, ele chamou os pais da Ana e da Joy e mostrou uma a uma as fotos das roupas encontradas na casa do suspeito. Assim que os pais da Joy reconhecem uma das peças, eles desabam em lágrimas, imaginando que o pior aconteceu. Em seguida, o Locke chamou o Keller para ver as fotos também, e depois de algumas imagens, ele finalmente vê uma que parece ser a meia da filha dele. Nesse instante, o Keller nem sequer tem força para confrontar o detetive, ele só acusa o policial de ter perdido tempo
perseguindo ele, em vez de capturar o verdadeiro culpado, e vai embora. Quando chegou em casa, viu um monte de repórteres reunidos ao redor da residência, e percebendo o que tá acontecendo, ele instrui o filho a manter distância. Também não quer que o Ralph comente com a mãe sobre nada das roupas que a polícia encontrou, e quer que o garoto jogue fora todos os jornais pelos próximos dias, para evitar que a Grace veja. Aqui entra outro mecanismo psicológico muito comum em situações extremas, a negação. Enquanto a família Birch entende que as roupas manchadas são um sinal que provavelmente a filha deles foi finalizada, o Keller não aceita que isso aconteceu, tanto porque não quer aceitar, quanto pela situação em que a esposa dele tá, porque ao contrário da Nancy, que tá passando por isso do lado do Franklin, a Grace já jogou a culpa pra cima do Keller, então o cara precisa provar que pode proteger elas, mesmo que seja tarde demais. Por outro lado, na delegacia, o Locke tá ansioso, porque tudo que conseguiu foi fazer o Bob começar a desenhar um mapa que leva pra onde as meninas estão, mas já fazem 3 horas que ele começou, e mais parece que tá fazendo um labirinto no papel. Nisso, a paciência do detetive se esgota, e ele entra na sala pronto pra forçar o suspeito a falar alguma coisa. E quando o detetive agride o Bob, os outros policiais correm até lá pra impedir o Locke de acabar fazendo mais uma burrada. O problema é que, no meio da confusão, o suspeito pega a arma de um policial e antes que alguém pudesse reagir, atira em si mesmo. Esse incidente deixa o caso das meninas desaparecidas ainda mais complicado, e agora eles voltam a um beco sem saída. Isso faz o Locke perder a cabeça, porque parece estar preso em um quebra-cabeça, que não consegue resolver. É quando ele percebe que o labirinto do Bob é exatamente o mesmo desenho do medalhão no colar do homem finalizado pelo padre. Nesse momento, outro policial entra em contato com ele, e o detetive vai até a casa do Bob. Lá vê que a equipe encontrou 2 manequins com as cabeças esmagadas enterrados no quintal, e também recebe a informação de que as manchas nas roupas que ele encontrou são, na verdade, sangue de porco. Acontece que o Bob foi raptado quando criança, e embora tenha conseguido escapar, ele recebeu tantas injeções com substâncias durante o cativeiro que afetaram a memória dele. Por causa disso, a polícia nunca conseguiu encontrar o verdadeiro criminoso. Por fim, a conclusão é que o Bob não era o sequestrador, mas sim um cara com transtornos mentais, que estava de alguma forma imitando o próprio rapto. Só que isso ainda não explica como as famílias identificaram as roupas das meninas, e verificando o bloco de anotações, o Locke se lembra de quando a Grace contou sobre a invasão na casa dela. Com isso, ele vai até a residência dos Dover e procura ao redor até encontrar o outro pé da meia, uma prova de que a Anna não estava usando esse par quando foi levada. Ao mesmo tempo que o detetive faz as buscas, o Keller tá na casa antiga e nem sequer consegue mais seguir com a tortura, e muita gente acredita que se estivesse nessa situação, conseguiria fazer todo tipo de maldade com a pessoa, que só a raiva seria o bastante para sustentar isso. Mas a realidade é outra, principalmente para um personagem complexo como o Keller, que tá durante todo o filme orando e mostrando que no fundo é uma boa pessoa, mas tá em desespero. Então, o conflito interno nele é enorme, e talvez criar essa barreira de madeira sirva também para impedir que ele veja o estado em que o Alex tá, para sentir menos pena do jovem. Nessa hora, o Alex começa a falar que as meninas estão no labirinto, mas por alguma razão não consegue dizer onde é esse lugar. Para tentar encontrar alguma pista, o Keller vai para casa da tia Holly, com a desculpa de dizer que sente muito por ter assustado o Alex no dia que foi liberado pela polícia, já que todos acreditam que o rapaz fugiu. A senhora aceita o pedido de desculpas e convida ele para entrar, e durante a conversa contou pro Keller que ela e o marido costumavam ser muito religiosos, mas depois que o filho deles perdeu a vida pro câncer, eles perderam a fé. Quando adotaram o sobrinho, ajudou um pouco, mas nunca foi o bastante para superar. É nesse momento que o Keller vê o jornal em cima da mesa com a manchete da autofinalização do Bob Taylor. Então, ele volta para casa sem esperança nenhuma de que vai encontrar a filha, mas assim que chega, a Grace corre até ele dizendo que encontraram a Joy, e eles precisam ir até o hospital. Quando os Dover chegam lá, a menina ainda tá muito fraca, mas o cara não para de bombardear ela com perguntas sobre a Anna. Mesmo assim, a Joy consegue falar algo. Ela conta que o Keller chegou a ir até o local onde elas estavam sendo mantidas em cativeiro, mas o sequestrador tampou a boca delas com fita e não puderam gritar. As duas tentaram fugir, mas a Anna foi capturada. Ao ouvir isso, o Keller fica pensativo por um momento e de repente sai correndo. Naquele exato momento, o Locke caminhava em direção ao quarto da Joy para verificar como ela tava. Ele vê o Keller saindo apressado e tenta detê-lo, mas antes que pudesse alcançar ele, o pai já tinha ligado o carro e ido embora. O Locke suspeita que o Keller deve ter ido para casa antiga e, sem perder tempo, dirige para lá, e assim que chega, escuta os gritos altos do Alex e vai na direção do jovem. A questão é que o pai não foi para casa antiga, mas sim para casa da Holly Jones. O plano dele era confrontar a senhora, porque sabe que a Anna tá lá, só que a mulher tá adiantada e aponta uma arma para ele. A Holly obriga o cara a se algemar, depois pega uma garrafa da geladeira e faz ele beber na base da ameaça. Na sequência, a tia leva o cara pros fundos da casa e conta que depois do fim do filho dela, ela e o marido declararam guerra contra Deus. Por isso raptaram e finalizaram várias crianças. A primeira delas foi o Alex, cujo nome verdadeiro dele é Barry, e foram tantas crianças que ela nem sequer se lembrava do Bob Taylor até ver ele no jornal. Ainda sob a mira da arma, o Keller é obrigado a entrar em um carro e dar ré, para liberar acesso a um poço. A Holly explica que o Alex não tocou nas meninas, só queria passear com elas no trailer, mas ela decidiu que as duas iam ficar. Isso explica
explica porque o rapaz disse que ambas choraram quando ele as deixou, assim como porque o prisioneiro ficava falando que o nome dele não é Alex. Agora, a tia manda o Keller entrar no poço, e quando ele nega, a mulher atira na perna dele. Pra não acabar levando outro tiro, o pai aceita e se joga pra dentro do buraco. Uma vez lá, a Holly diz que em breve vai desovar o corpo da menina ali com ele. Em seguida, ela coloca a tampa no poço e leva o carro pra cima dele outra vez. Tudo que o Keller tem é uma lanterna, que usa pra olhar ao redor, e encontra o apito vermelho que as meninas foram procurar antes de desaparecerem. Na casa antiga, o capitão fala pro Locke ir até a casa da Holly, pra avisar que o Alex foi encontrado. Quando ele chega, bate na porta, mas a mulher não escuta porque tá nos fundos da residência. Então ele simplesmente entra e começa a procurar por ela. Nesse momento, acaba no quarto da Holly e vê uma foto do marido dela. Na imagem, o homem tá usando o mesmo medalhão que foi encontrado no pescoço do cadáver na casa do padre. Tudo se conecta e o Locke entende que o problema tá ali. Por essa razão, saca a arma e começa a andar pela casa, encontrando a mulher prestes a finalizar a Ana com uma injeção. O detetive ordena que a mulher se vire, mas não percebe que ela também tem uma arma. E sabendo que era fim de jogo, a Holly atira no policial, mas o disparo dela atinge ele de raspão na cabeça, enquanto a mira do detetive não falha, e a mulher é finalizada. Agora precisa correr contra o tempo para levar a Ana pro seu hospital. Assim ele dirige feito um louco, passando por todos os carros, enquanto a menina começa a mostrar os sinais de envenenamento. Mesmo quase perdendo a consciência, o Locke consegue chegar na emergência e pedir ajuda para ela. Graças a isso, no dia seguinte a menina já se recuperou, mas o Keller continua desaparecido. A Grace está preocupada com o marido, porque apesar da maioria acreditar que ele fugiu para evitar ser preso pela tortura, é estranho que nunca tenha ligado para a família nenhuma vez. Mais tarde, o Locke volta para casa da Holly para ver como estão as escavações, e quando a equipe deixa o local, ele escuta o som distante de um apito. Era o Keller, usando as últimas forças para sinalizar que ainda tá ali. Fala galera, você acha que o detetive vai conseguir encontrar o Keller, ou será que é o fim pro cara? Qual final você acha que ele merece? Me contem nos comentários. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.